Boa noite. Oiê, tá boa? Seja muito bem-vinda. O pessoal tá chegando, tá começando a entrar. Primeira coisa, eu queria agradecer todo mundo que tá entrando aí na live, que vai entrar. Sejam muito bem-vindos. Espero que venha edificar vocês, espero que venha a tocar o coração de vocês, aquilo que Deus também tem tocado no nosso coração. Hoje a nossa live é especial, um pouquinho diferente, hoje é na terça-feira e não na quarta, como a gente costuma fazer. E hoje a gente tem a participação especial da Érica, inclusive eu vou chamar ela aqui já. Mas enquanto isso, você que está nos assistindo, mandando essa live aí para todo mundo, vai convidando seus amigos para participar. Amém? Graça e paz, pastor. Oi! Tudo bem com vocês? Cheguei, viu? Tudo jóia. Pessoal, vocês estão nos ouvindo bem? Coloca aí nos comentários pra gente se vocês estão ouvindo bem, se vocês estão conseguindo, a imagem tá boa, se tá tudo certo. É porque eu Enquanto não estava isso, conseguindo te ouvir, Angélica. agora tá? Agora sim. Vamos Ah, ver se o pessoal está ouvindo, né? isso. Enquanto isso, Érica, eu quero te agradecer mais uma vez por você ter aceitado o convite. Aí a Natânia tá falando que tá escutando. Ótimo. Beleza. Por você ter aceitado esse convite de estar compartilhando com a gente hoje um pouquinho do que você aprendeu até agora. Para quem não conhece, a Érica é seminarista da IBNC lá de Rio Verde. Para você que está entrando também na página, eu queria te convidar, abrindo um parênteses aqui rapidinho, eu queria te convidar para você seguir a nossa página no Instagram, @IBNCJaí, e também a nossa página no YouTube. Porque sempre tem um vídeo, a gente sempre está postando as lives, as palavras lá, então também vai te edificar bastante. É isso aí. Mas o nosso tempo é curto, vamos começar? Então, primeiro eu quero agradecer também, tá? Quero agradecer a IBNC de Jataí, agradecer o pastor Rafael pela oportunidade, agradecer você. Muito obrigada mesmo pelo convite. Para mim é sempre uma grande responsabilidade falar das Escrituras, falar sobre Jesus, mas sempre que eu tenho essa oportunidade eu agarro ela, porque é aquilo que eu sei que Jesus me chamou para fazer, né? Então, Amém. eu fico muito grata mesmo, muito obrigada mesmo, de coração. Amém. Que Deus te chamou para isso, eu não tenho dúvida. E aí eu quero te pedir, você pode fazer uma oração pra gente? O pessoal tá falando que o vídeo, o áudio tá ok, então vamos embora. Tudo bem, então. Gente, então como bons crentes que somos, né, vamos orar para iniciar. Amém. 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 Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai. Deus, por esse privilégio, meu Deus, de compartilharmos, meu Deus, a tua palavra, de estudarmos a tua palavra. Meu Deus, nós te agradecemos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, mesmo em meio às dificuldades, meu Deus, em que se encontra o mundo hoje, Pai. Nós sabemos que o Senhor está conosco, o Senhor é fiel e o Senhor permanece com a sua igreja. Pai, nós te Amém. agradecemos e pedimos que o Senhor esteja conosco, meu Deus, assim Amém. como o Senhor sempre tem feito, Pai. Seja conosco aqui, meu Deus, nos conduzindo, meu Deus, no decorrer, Pai, dessa live. Em nome de Jesus que Amém. nós oramos. Amém. Então, o texto de hoje que a gente vai compartilhar tá lá no livro de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Se você que está assistindo a gente aí, está com a sua Bíblia por perto, abre lá para você acompanhar com a gente. E é um texto que Deus colocou no nosso coração, Deus falou muito com a gente, né, Érica? Até Sim. foi um pouco difícil a gente resumir para encaixar no tempo, mas um texto que se enquadra muito bem com o que a gente tem vivido. Né? O Sim. tema é a visão em meio ao caos. E eu acredito que
nós, o Brasil, o mundo todo tem vivido um caos muito grande depois dessa pandemia. Então, a gente vai ler o texto e vai refletir um pouquinho sobre isso, tá? Vamos lá. A partir do versículo 13 diz assim: E naquele mesmo dia, dois discípulos, estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Então ele lhes questionou: O que vos preocupa? E sobre o que ides discutindo durante vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou: É o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras os acontecimentos desses últimos dias? Ao que ele lhes indagou: Quais? E eles começaram a lhe explanar. Ora, o que ocorreu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os chefes dos sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. E nós acreditássemos que ele é quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos, que eles lhes asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado. Porém, não o viram a ele. Então, Jesus lhe disse: Ó tolos, de entendimento e lentos de coração, para crerem em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiu, Jesus fez como quem ia continuar a caminhada seguindo mais à frente. Porém, eles muito insistiram, rogando: Fica conosco, pois é tarde e o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam reclinados à mesa, tomou ele o pão, dando graças, o partiu e deu aos discípulos. Nesse mesmo instante, se lhe abriu os olhos e reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles. E questionaram-se entre si: Porventura não nos queimava o coração enquanto ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? É uma leitura longa, um pouquinho longa, mas para vocês entenderem todo o contexto da história e aonde a gente quer chegar. Assim como os discípulos tinham caminhado com Jesus, os discípulos tinham ouvido a palavra, tinham ouvido até do próprio Jesus o que aconteceria, mas naquele momento, depois da crucificação, eles ficaram decepcionados. Decepcionados porque, para eles, Jesus era o Messias que ia redimir Israel. E eu imagino o seguinte, que um pouco da decepção também é porque eles imaginavam, eles ouviram o que Jesus falou, mas eles imaginavam que ia acontecer de uma certa forma. E quando aquilo não aconteceu daquele jeito, eles se decepcionaram. E aí, levando para o nosso contexto hoje, para a nossa realidade, a gente pensa assim: quantas pessoas hoje, né, nós, vocês que estão assistindo, quantos de nós não nos pegamos decepcionados depois dessa pandemia, né? Quando os nossos planos, aquilo que a gente tinha planejado, começou a não acontecer. Pessoas tinham formatura, tinha trabalho, tinha casamento, tinha... Talvez você que está assistindo a gente também vem passando por tanta dificuldade durante a vida toda que no final de 2019 você juntou as suas últimas forças e falou: não, agora 2020 minha vida vai melhorar porque eu não aguento mais.
E quando chegou em 2020, surpresa, né? Surpresa né? mesmo, para todos. Para todos. Então, assim, Érica, falou muito comigo em relação a isso. Os Uhum. discípulos estavam decepcionados. E às vezes acontece situações na nossa vida, traumas, feridas, decepções, mágoas tão grandes que nos cega completamente. E assim estavam eles, né? Uhum. Então, aqui a gente tem um relato de pessoas, né? Duas pessoas, discípulos, que estavam, como você falou, decepcionados. Eles perderam totalmente a esperança. E não é algo simples. O que eles passaram realmente foi algo, foi um caos, né? Diante da situação que eles viviam, no contexto em que eles viviam, Jesus era para eles a única esperança que eles tinham. Era a única esperança. Então, eles esperavam o Messias que então iria redimir a Israel, iria redimir a nação, iria tirar eles daquela opressão que eles tinham. Então, de fato, eles estavam passando por momentos de muitas tristezas, né? E todos nós, na verdade, passamos por momentos difíceis, momentos de tristezas, momentos de caos, e o que diferencia uma, uma pessoa da outra é como nós enxergamos e como nós superamos tudo isso, né? E esse tema, visão em meio ao caos, né? Por conta dos discípulos que como texto, não sei se vocês perceberam, não sei se você já conhece bem o texto. Algumas pessoas eu tenho certeza que já conhecem muito bem esse texto, poderia estar explicando para a gente. Outras não, outras nem conhecem essa passagem. Então, o que eu quero explicar aqui para você é que eles estavam saindo de Jerusalém após a morte de Cristo, né? Na verdade, Jesus havia ressuscitado naquele momento, né? Então foi após a ressurreição de Cristo, mas eles não sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Então eles estavam tristes, decepcionados, não tinha esperança nenhuma na vida, tipo assim, estavam no caminho para Emaús, comentando a respeito de tudo aquilo que havia acontecido. E Tipo, olha, no caminho para pense ir embora, para largar tudo, tudo, tipo né? assim, Tudo tinha acabado. ou voltar para aquela vida, ou tentar uma vida nova, né? Já que não deu certo aquilo que a gente estava pensando, aquilo que a gente estava planejando, É né? porque muitos discípulos tinham abandonado, tinham largado tudo, né? É bom a gente ressaltar isso também. Tinham Muitos tinham abandonado tudo, família, os negócios, o trabalho, tudo, para seguir Jesus. para Então, seguir a Jesus. morte de Jesus ali, para eles, aparentava o fim de tudo também, Uhum. né? E então os discípulos indo para Emaús, Jesus aparece para eles, exatamente quando eles falavam de Jesus. Então Jesus faz a pergunta, né? De quem que vocês estão falando, né? Por que que vocês estão tristes? Que Essa bad, pergunta me chamou trazendo muita para atenção, né? minha linguagem, que bad que vocês estão passando? Que bad que é essa, né? Por que que vocês estão tristes? E o curioso é que, tipo, eu fico pensando, por que que eles não reconheceram a Cristo, a quem eles conviveram, né? O tempo, passou o tempo com Jesus, tiveram muitos momentos com Jesus, Jesus ensinou para eles, né? E eles não reconheceram a Cristo. E eles não enxergaram Cristo, né? Uhum. Um versículo me chamou bastante atenção, mas muita atenção mesmo, e é o versículo 19. O versículo 19, os discípulos, ele descrevem a Jesus, está lá escrito. Vou até ler para você entender melhor. O versículo 19 diz o seguinte: e ele lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Sabe o que me chama a atenção nessa passagem?
Eles descrevem a Jesus. Mas eles descrevem a Jesus como um profeta e um homem de grandes obras, né? Então, eu fiquei pensando, a forma como eles descrevem a Jesus diz muito sobre eles, sobre o que eles entendiam de Jesus, sobre o que eles viam em Jesus. Eles descrevem Jesus como um profeta, como um homem de grandes obras, podemos falar que homem que faz milagre, né? Mas eu te pergunto, Jesus é apenas um profeta? Jesus é apenas um cara que faz milagres? Eu diria mais. Para você que está assistindo a gente, Jesus é só um profeta? Jesus é só alguém que faz milagre? É só alguém que você vai até ele quando você precisa de alguma coisa? Exatamente. Né? E o interessante, assim, se a gente for analisar, os discípulos então enxergavam Jesus como profeta. Então, antes mesmo desse episódio, a visão desses discípulos a respeito de Jesus já estava equivocada. A visão que os discípulos tinham de Jesus não era de fato quem Jesus era. Então, os muçulmanos, por exemplo, eles acreditam no Jesus profeta, né? Assim, não criticando a fé dos irmãos muçulmanos, tá? Salam aleikum, se tiver algum aí. Mas não criticando a fé dos irmãos, mas apenas diferenciando da nossa, nós cristãos acreditamos no Jesus que está descrito lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Logos, era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Pronto, essa é a chave. Os discípulos, antes mesmo de caminhar com Jesus no caminho de Emaús, eles já tinham uma visão distorcida de quem era Jesus. Uhum. Porque eles não viam, eles não haviam entendido quem de fato era Jesus. Por exemplo, aqui ó, no versículo, se eu não me engano, no 25, isso, no 25, Jesus fala para eles, né? Tardos e nécios de coração, porque demoras para entender aquilo que os profetas haviam falado a respeito dele. Então, o próprio Jesus fala, né? E isso dá um respaldo para aquilo que eu estou falando, que eles demoraram a entender, né? Uhum. Então, ao longo dessa live, o que a gente quer mostrar não apenas os erros ou a vida dos discípulos, mas aquilo que a gente quer mostrar é a cura que Jesus faz na visão dos discípulos, né? E ao longo dessa live... Assim como os discípulos, talvez muitas pessoas se encontrem, muitas pessoas que estão assistindo ou vão assistir, né, se encontram da mesma forma como os discípulos naquele momento, né? Exatamente. Nós sabemos que nos momentos tristes, nos momentos de tristezas, de angústias, é difícil mesmo enxergar além das dores, além das aflições. Então é muito difícil. E para isso, Jesus anda conosco. Como Jesus andou com os discípulos no caminho de Emaús, Jesus também caminha conosco. E às vezes nós não o enxergamos. Mas a primeira pergunta que eu faço para nós, né, para quem está nos ouvindo, nos vendo, é: como você enxerga Jesus? Quem é Jesus para você? Jesus é Deus? Então, se Jesus for Deus, aí a gente já está dando um passo à frente. À frente, na solução dessa visão em meio ao caos. Sem dúvida. Uma coisa que me chamou muita atenção também nessa parte é que Jesus sabia o motivo pelo qual eles estavam tristes. Mas Jesus perguntou: Exatamente. Sobre o que vocês estão falando? Porque Jesus sabe das nossas dores, mas Ele quer ouvir, Ele quer ter relacionamento com a gente. E relacionamento são duas pessoas interagindo. Então, por isso que ali Ele perguntou.
E quando os discípulos começaram a falar, é engraçado que eu vi muito a nossa situação hoje. Quando eles começaram assim, mas você tá aqui, não sabe o que está acontecendo? Uhum. Exatamente. Quantas pessoas estão desesperadas com esse mesmo sentimento? Às vezes a gente vai falar de Jesus para alguém, vai evangelizar, vai tentar confortar através da palavra, daquilo que a gente conheceu, daquilo que a gente já recebeu, e a pessoa vira para a gente e fala assim, mas peraí, você está me falando de Jesus agora? Você não está vendo o que está acontecendo? Isso acontece. Por exemplo, você não está vendo o que eu estou passando e você quer vir me falar de Jesus agora? Então, os discípulos ali tiveram comportamentos muito parecidos com o nosso, né? Mas Sim. Jesus transformou o segredo, uma das coisas. Jesus se aproximou dos discípulos e eles permitiram. Eu acho isso fundamental. Eles podiam, quando Jesus ali se aproximou deles, poderiam ter rejeitado. Falado, não, você é um estranho, não estou te reconhecendo, não estou te conhecendo, dá licença. Mas não, Jesus se aproximou e eles permitiram. Então, talvez a primeira coisa que você precise fazer é permitir que Jesus se aproxime. Porque ao se aproximar, ele vai te ouvir, ele quer te ouvir. Mas você precisa permitir. Exatamente. E uma outra coisa também, depois que eles falaram, Jesus começa a lembrar eles do que estava escrito na palavra. Jesus começa a falar, olha, mas está escrito que o Messias precisava vir, precisava morrer, precisava ser crucificado para perdão da humanidade. E aí me chama a atenção assim, eles sabiam, eles conheciam a palavra. Uhum. O próprio Jesus tinha dito para eles, mas eles não se lembravam. Então, a gente precisa também de Jesus para trazer, é o Espírito Santo que vai trazer à nossa memória essas palavras quando a gente precisar. É Cristo que vai abrir o nosso entendimento quanto a essas palavras. E uma outra coisa também que me ocorreu nessa... É tanta coisa, gente. Pode Uma falar. outra coisa que me ocorreu também os discípulos sabiam que Jesus ia ressuscitar, correto? Ao terceiro dia. E aí eles falam assim, mas já é o terceiro dia. Voltando um pouquinho no que a gente falou lá no começo. Talvez eles imaginassem assim, no terceiro dia nós vamos acordar, Jesus vai estar brilhando no céu, né, ressurreto, tal, vai estar acontecendo um maior bafafá. E eles acordaram no terceiro dia e nada aconteceu. E talvez no começo também, trazendo de novo para a nossa realidade, no começo da pandemia, talvez você estava com fé, não vai dar tudo certo, vai passar e tal. E aí, fazendo uma alusão ali, no segundo dia, você já começou a pensar, será? Não sei. No terceiro dia, mas já é o terceiro dia, já foi. Então a gente precisa também ter cuidado. A pandemia está se estendendo por um tempo muito grande e a gente precisa manter a nossa fé durante esse tempo, porque a gente não sabe quanto tempo vai durar. E é só através da palavra que a gente vai conseguir isso, né, Érica? Exatamente. Você tocou em um ponto muito importante. O que eu vejo, o que eu enxergo como o primeiro elemento que Jesus usa para curar a visão dos discípulos, né? A palavra. Jesus começa a falar sobre a palavra, né? A partir de Moisés, ele começa a citar as escrituras, começa a ensinar os discípulos. E eu acho muito interessante como Jesus, eu fico admirando Jesus nesse momento, como se eu estivesse lá nesse momento, porque eu sei o tanto que foi prazeroso para aqueles discípulos ouvirem Jesus falar das Escrituras. Isso é a prova que Jesus, eles convidam Jesus para ficar. Né? Jesus meio que faz que, tô indo embora, e eles falam, não, fica, já é tarde, fica aqui conosco.
E ele fala das Escrituras. Então, para mim, o que eu enxergo aqui é o primeiro elemento que Jesus usa para restaurar a visão, é a palavra. O que nós podemos refletir trazendo para nossas vidas? Nós precisamos da palavra, nós precisamos conhecer a Deus, né? Como que eu conheço Jesus? A palavra, a Bíblia. Como que eu enxergo a Jesus? A Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, lendo as Escrituras, assim como Jesus ele fez ali todo um panorama, né, do Antigo Testamento, e eu tenho certeza, gente, qual o melhor professor que existe para falar Do que das ele mesmo. do que ele mesmo? Então, eu fico maravilhada, assim, imaginando como que estavam. Tipo assim, eles estavam muito, muito angustiados, muito tristes. E nesse momento, tanto que lá no versículo posterior, alguns versículos para frente, eles falam, não nos ardia o nosso coração quando ele nos falava das Escrituras. Então, era algo tão prazeroso, era algo tão maravilhoso, que o coração deles ardia, né, quando Jesus falava das Escrituras. E voltando naquilo que você havia falado, Jesus, assim, os discípulos, como eu falei, eles não tinham uma visão correta de quem era Cristo, de quem era Jesus. Então, demorou para eles acreditarem que Jesus ia de fato ressuscitar. Para eles era uma coisa tão divina, tão improvável, que Jesus morreu. Acabou tudo, porque Jesus morreu. Né? Nós vimos ele engraçado que eles já tinham tido até o relato das mulheres e não acreditaram. Eu queria chegar nesse ponto. Eles aqui no versículo, a gente observa que a Maria, né, as mulheres deram testemunho que ouviram os anjos falar que Jesus havia ressuscitado. E mesmo assim eles não creram. Então a gente vê uma porção aí de incredulidade da parte dos discípulos. Não diferente, né, de nós hoje. Né? Existe uma incredulidade a respeito de crer no que Jesus faz, de crer, né, aquilo que Jesus é principalmente, né, naquilo que ele representa para nós. Então, o primeiro ponto, o primeiro elemento que eu quero destacar aqui, que Jesus usou para restaurar a visão do discípulo, foi a palavra. Então, fica a dica. Leia a palavra. Hashtag fica a dica. Hashtag fica a dica. Em relação à palavra, é engraçado porque, assim, às vezes as pessoas estão tão desesperançadas, né? Não sabem, assim, a gente ouve tantas pessoas falarem, não, mas Deus não tem nenhuma promessa para mim, Deus não tem nada de bom para mim. Bom, se você acha isso, como a Érica disse, lê a palavra. Lá você vai ficar maravilhada com a quantidade de promessas que Deus tem para nós. Você vai ficar maravilhado em conhecer o caráter de Jesus. Jesus é muito mais do que isso que a gente está compartilhando aqui só. Para você ter uma noção, nós estamos compartilhando alguns versículos. E de alguns versículos a gente já tira tanta coisa, né? Uhum. Imagina quando você vai ler a Bíblia, quando Deus começa a falar com você, gente, aquilo é maravilhoso. E você começa a compreender o caráter de Deus e que Ele não vai te abandonar. Que por maior que seja a sua decepção, por maior que seja a sua tristeza, Ele é fiel. Ele continua sendo fiel, ainda que a gente não seja, né? E Ele continua com a gente. Ali, quando eles estavam caminhando para entrar na cidade, também é interessante porque Jesus não vira para eles e fala, eu vou com vocês. Isso faz a gente pensar que Jesus não vai forçar a barra com ninguém. Ele não força, né? Ele é um cavalheiro. Exatamente. Ele vai entrar na sua vida, na sua casa, à medida que você permitir.
Ele tá ali, ele tá caminhando com você, ele quer te ouvir, ele quer te ajudar, ele quer te consolar. Mas isso só vai acontecer se você permitir. A visão dos discípulos só foi restaurada completamente quando Jesus entrou na casa deles. No caminho, Jesus foi falando com eles, mas de fato a visão deles só foi aberta quando eles entraram na casa. E mais uma vez, isso fala de relacionamento, isso fala de intimidade. Você não leva qualquer pessoa para sua casa. Você não vai pegar um estranho lá na rua e abrir a porta da sua casa e falar, entra, né? Então, quando essa passagem, quando eles falam sobre isso, quer dizer que a gente precisa buscar essa intimidade com Jesus. Jesus ali sentou à mesa com eles, né? Um momento de comunhão. A gente adora, crente adora comer, né? A gente adora sair para lanchar depois do culto. Saudade. Mas, demais. Mas a gente sai com quem? Com quem é íntimo, com quem é amigo, com quem tem relacionamento com a gente, na maioria das vezes. Então, o convite de Jesus para nós durante todo esse tempo, durante toda essa pandemia, e eu acredito até que seja um dos propósitos, porque a gente se viu obrigado a ficar em casa, a gente se viu obrigado a parar um pouco, e talvez seja Jesus chamando a gente para intimidade, para se relacionar. Olha, você está tão ocupado, você está tão ocupado durante o dia, você tem tanta coisa para fazer, você arruma tanta coisa para fazer, que eu não consigo falar com você. Então, agora, né, abaixou a poeira, as coisas acalmaram, as conversas mais íntimas a gente não tem naquele vucu-vucu, naquela loucura, na confusão. A gente tem geralmente no silêncio, né? Ali, quando tá só você e a pessoa, é quando você tem as conversas mais íntimas. É quando Jesus vai entrar no seu coração e vai agir naquilo que você precisa. Né, Érica? Sim. Eu falo demais. Nós. Então, aproveitando que você já tocou nesse assunto da intimidade, da mesa, aqui eu enxergo como sendo o segundo elemento, né, que Jesus utiliza para restaurar a visão dos discípulos. Na verdade, o segundo e o último elemento. Jesus, ele parte o pão, né, e então ali os discípulos têm os seus olhos abertos. Isso fala muito a nós, né? Isso tem muito a nos falar. Primeiro, os judeus, eles não sentavam à mesa com qualquer pessoa. Eles não sentavam, tipo... Tanto que quando os religiosos, eles criticaram a Jesus por sentar na mesa com pecadores, com publicanos, né? Eles criticam porque os judeus, para eles era um momento muito especial e tipo eles não comiam com qualquer pessoa. As pessoas tinham que ser amigos, tinham que ser pessoas que realmente eles conheciam. O que eu fico maravilhada nessa palavra, assim, Jesus, é que ao ler o versículo a gente percebe que Jesus nem era o anfitrião, né? E ele parte o pão, ele serve os discípulos, né? Então Jesus, ele é tão envolvente, ele é tão cativante do caminho em que eles convidam Jesus para entrar, porque eles ficaram tão maravilhados, né? Eu imagino, com a forma que Jesus falava sobre as escrituras, né? O mestre, né? Ele falando sobre as escrituras, não tem professor melhor. Então, eu fico maravilhada desde então, quando ele senta na mesa e ele oferece, ele parte o pão, ele serve os discípulos. Então, isso fala muito para nós, né? Jesus, ele serve e o interessante é que mesmo os donos, né, da casa,
o comum para nós seria eles partirem pão, né, agradecer e servir a Jesus, né? O caso ao contrário, né? E isso é muito interessante. E voltando um pouquinho lá na palavra, se me permite um pequeno testemunho, né, falando Fica à sobre a palavra, vontade. o primeiro tópico, o primeiro elemento em que Jesus usa para curar a visão dos discípulos, né, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela veio para mim, assim, pessoalmente, como algo que tirou dos meus olhos toda a cegueira que eu tinha. Então, para você que está nos ouvindo, eu não sei, assim, o contato que você já teve com as escrituras, se você conhece, eu sei que tem muita gente que conhece muito bem das escrituras, outras não. Então, as escrituras, ela é esse elemento que tira as vendas dos nossos olhos e nós enxergamos além, nós começamos a enxergar a verdade. Então, quando eu comecei a ter o contato com as escrituras, a ler, ir para a escola bíblica, eu ficava maravilhada. Gente, eu ficava maravilhada na minha sala de batismo. Quando eu percebia que tudo se encaixava. E eu falava, é claro! Nossa, tá se encaixando, é exatamente isso que ela tá falando. É a verdade. Então, a palavra de Deus é a verdade. E ela liberta e ela transforma. Eu posso dizer Conhecereis a isso verdade e a verdade nos e a verdade libertará. te libertará. Então, eu não posso esquecer daquilo que Deus já fez, né, na minha vida. Ele me libertou e me trouxe, né, como diz as Escrituras, né, para o reino do seu amor, né? Me tirou do império das trevas e me trouxe para o reino, né, do seu filho amado, né? Então, como segundo elemento que Jesus usou para curar a visão, restaurar a visão dos discípulos, a intimidade, foi a mesa, foi o partir do pão, foi o relacionamento, como você falou, né? E é muito interessante falarmos disso, porque não existe, não há como você conhecer Jesus sem ter um relacionamento com Ele. Você nunca vai conhecer Jesus sem ter um relacionamento com Ele. Por quê? Você pode até conhecer o Jesus histórico, o Jesus em que as pessoas falam, o Jesus que fez milagres, o Jesus profeta, né? Mas você O Jesus nunca vai que faz na conhecer, vida dos outros, mas não faz na nossa. né? O Jesus que muitos pregam por aí, o Jesus que dá tudo que você precisa em relação de bens materiais e assim vai. Mas não Isso. é esse Jesus que nós queremos falar nessa noite. O Jesus que nós queremos falar é esse Jesus que nos tira do império das trevas, nos liberta, nos transforma e nos traz para a luz, né? Nos traz para o reino do seu Filho amado. Isso. Então, essa intimidade, ela é muito importante. Aí, como talvez alguém esteja se perguntando, como que eu tenho intimidade com o próprio Deus, né? E olha, essas coisas não é muito fácil de entender mesmo, né? Mas a intimidade que a gente fala tem um relacionamento com Jesus através da oração, né? Através da leitura da Bíblia, né? É tendo comunhão uns com os outros, participando dos cultos, né? E o Através da principal, palavra. através da palavra, ouvindo, lendo, estudando. Mas, assim, quando Jesus fala, né, lá na passagem de Mateus, que entra no seu quarto, fecha a sua porta, fala com o seu pai, né? E ele em secreto os ouvirá e os recompensará. Então, essa isso é ter uma intimidade com o Senhor. E às vezes as Abrir o seu pessoas. coração. Isso. E às vezes as pessoas mistificam muito esse momento. Acha que você precisa saber falar muito bem, você precisa usar palavras muito difíceis Muito para você bom você falar ter com tocado nesse Deus, assunto. porque senão ele não vai te ouvir. Aí eu vou dar um testemunho meu aqui. Como que eu comecei a aprender a orar? Um líder meu na igreja me ensinou uma vez. Angélica, você está com dificuldade? Você faz o seguinte. E eu faço isso até hoje, gente, diante de Deus. Entra no seu quarto, senta na cama, senta no chão, senta onde você quiser. Põe a mão assim e fala, Jesus, senta aqui, vamos conversar?
E ali você começa, gente, quantas vezes eu faço isso, chego, sento, Senhor, senta aqui, eu preciso demais falar com o Senhor então, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, e ali eu vou desabafando, ali você vai aliviando o seu coração, porque é diferente. É diferente você desabafar para um amigo, para uma amiga, para o pai, para a mãe, e você desabafar para Deus. Quantas vezes eu deitei na cama e falei, Senhor, vamos combinar? Eu vou fazer de conta que eu tô deitando no colo do Senhor agora. E o Senhor vai passar a mão na minha cabeça, porque assim, nossa, hoje eu preciso de um colo. Gente, é Glória a Deus. maravilhoso, é É muito maravilhoso. bom. Caminhar com Jesus, ter intimidade com Jesus, não significa que a gente não vai ter problema. Significa que quando a gente tiver problema, a gente tem um colo. A gente tem alguém para ouvir. A gente tem com quem desabafar. A gente tem consolo. Isso é a intimidade com Jesus. E é isso que a gente quis trazer para vocês nessa live. Existe, não importa o caos que você esteja vivendo, existe consolo, existe paz que excede o entendimento. Ninguém vai entender por que você está tranquilo, por que você está em paz, porque está tudo desmoronando, mas você está porque é ali dentro, é Jesus dentro do seu coração, né, Érica? Sim. E assim, gente, Jesus é a esperança viva. Para aqueles que estão desesperançados, como os discípulos no caminho de Emaús, Jesus é a esperança viva, porque ele ressuscitou. Você quer uma notícia melhor que essa? Aleluia! Aquele que morreu pelos nossos pecados, essa história que você já ouviu bastante, mas que nós temos que lembrar sempre, falar sempre, né? Ele ressuscitou e ele é essa esperança viva. Então não fique desesperançado sendo que Jesus está do seu lado, ele está caminhando com você. E chama ele para a mesa. Faz como os discípulos de Emaús. Como que você está? Como que está seu coração? Né? Como que está a sua mente, né, diante de tudo que tem acontecido? Chama Jesus para a mesa. Anda com Jesus e ele vai te explicar todas as coisas em relação às escrituras. Gente, é maravilhoso você ir conhecendo a Jesus. Se você me perguntar, você conhece Deus totalmente? Não, eu estou conhecendo. A cada passo que dou, eu vou conhecendo. E a cada passo que eu dou no conhecimento de Cristo, eu fico maravilhada. É igual agora, eu fico maravilhada com esse texto. Eu fico maravilhada como Jesus aparece, como Jesus trata os discípulos. E tem até uma passagem muito interessante, que Jesus chama eles de tardos e nécios de coração. Eu não acredito assim, que Jesus falou assim, nossa, que tardes. Tadinho, que dó! Né? Então a gente vê Jesus não é bem aquele Jesus citado nos filmes, que é tudo, né, todo zen e tal. Não, Jesus dá uma bronca nos discípulos mesmo, porque eles, né, merecida, né? Então isso acontece muitas vezes na nossa vida. Mas assim, para você que está passando ou passou por um momento de dificuldade ou vai passar, lembre-se dessa passagem. Lembre-se que Jesus está a caminho, né? Jesus está com você. E você já sabe a receita de como enxergar em meio ao caos. Porque não tem coisa pior do que você passar por dificuldades, do que você passar por momentos de aflições e só enxergar O problema. as aflições, as dores. Não tem coisa pior, você tem que tirar o foco. Tudo que a gente coloca foco amplia, né? Então, quanto mais Exatamente. você foca no problema, mais ele vai aumentar. Exatamente. Então, por que não focar em Jesus? Ele Maravilhoso. cura, né? Então, Jesus, a gente vê que Jesus, ele restaurou. Gente, é linda a passagem quando fala que eles começaram a ver. E mais, eles viram e correram para compartilhar. É assim que acontece conosco. Aí, você que está nos assistindo, talvez você já se perguntou por que os crentes insistem tanto em falar sobre esse Jesus, né?
Então a gente vê o exemplo dos discípulos. Eles correram felizes, com a visão restaurada, né? Porque eles queriam que os outros também soubessem dessa notícia. E era realmente, de fato, uma boa nova, né? Era o Uhum. evangelho, né? Jesus havia ressuscitado. Existe, assim, notícia melhor para espalhar do que essa? O Messias, aquele Não, que a quem ele esperava há tanto tempo, ressuscitou para redimir e finalmente, né, para reinar. Né? exatamente. E é esse Jesus que a gente quer te apresentar hoje. É esse Jesus que faz com que, quando a gente está lendo a Bíblia, a história vai tomando forma, né? Parece que a história salta da Bíblia, é incrível. E às vezes você lê o mesmo versículo várias vezes e várias vezes Deus vai te mostrar outras coisas. A palavra ela é viva, né? É esse Jesus que a gente quer apresentar para você. É o Jesus que vai caminhar com você. É o Jesus que se importa com o que você está sentindo, que quer ouvir você, que quer ter intimidade com você, que quer sentar na mesa com você, que quer restaurar a sua visão. Mas você precisa permitir. Você precisa permitir que ele se aproxime. Você precisa convidar ele para entrar na sua casa. Então, eu queria deixar esse convite para você. Não importa o que você está passando. Ninguém sabe. Só você e ele sabe o que você tem chorado no seu travesseiro quando você deita para dormir, depois que todo mundo já dormiu. Só você e ele sabe como você espera todo mundo dormir para você poder chorar. Porque talvez você é o esteio da família, você tem que ser forte o tempo todo. A sociedade prega que a gente tem que ser forte, mas a gente não precisa ser forte o tempo todo porque a gente tem alguém que é por nós. O que a gente está te apresentando hoje é esse Jesus que vai restaurar a sua visão e vai te mostrar que existe esperança, porque ele venceu a morte, ele venceu tudo, não tem nada que seja impossível para ele. E por mais difícil que seja a situação, por maior que seja o caos que você esteja vivendo, ele ainda reina sobre tudo. Ele é Deus sobre todas as coisas. Então, nessa noite, onde você estiver, você aproveita, às vezes você está sozinho aí no seu quarto, assistindo essa live, quietinho aí, chama Jesus para sentar com você. Chama Jesus para sentar aí com você na sua cama, no seu sofá, na sua mesa. Deixa ele tocar o seu coração. Como é que diz a passagem, depois que os olhos foram abertos, eles até falaram, né? Por acaso não nos queimava o coração enquanto ele dizia que Jesus, deixa Jesus tocar o seu coração, deixa Jesus queimar o seu coração, mas queimar com amor, com perdão. Não importa o que você fez até agora. Ele morreu por você antes que você existisse. Antes que você nascesse, ele já tinha pagado o preço pela sua vida. Então, não importa. Ah, mas eu roubei. Se arrependa. Se arrependa e convide ele para viver com você. Não é um bicho de 7 cabeças. Não é tão complicado quanto muitos pintam. Só convida ele para bater um papo com você. A gente está caminhando para o final. E aí eu queria que você deixasse também, Érica, a sua mensagem. Mas, Mas então, gente, aquilo que a gente já falou no decorrer dessa live, o que eu tenho para falar para vocês, para que vocês procurem conhecer, de fato, quem é Jesus, né? Jesus, né, como eu já falei, ele não é apenas um profeta, não é apenas um milagreiro. Jesus, ele é Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus para você? Porque a partir do momento que você identificar Jesus como Deus, aí sua visão, ela é restaurada. Ela é restaurada. Então, reconheça Jesus em tudo que você fizer. Em tudo que você fizer. Nas minhas orações, eu sempre estou repetindo, Senhor, eu reconheço
o Senhor nisso. Eu reconheço que foi o Senhor que abriu essa porta. Eu reconheço porque eu sei de onde Deus me tirou. Então, eu sei para onde, na verdade, não sei para onde, né? Mas eu sei que o meu Deus, ele age assim, de maneira inexplicável às vezes. Às vezes eu penso assim, Senhor, só Não pode faz vir do sentido. Senhor, porque eu não tenho capacidade nenhuma. E eu estou sempre reconhecendo. Então, eu deixo esse conselho para você, sempre reconheça o Senhor em tudo. Né? Reconheça o Senhor. Né? Atribua ao Senhor, né, aquilo que tem acontecido na sua vida, que tem melhorado na sua vida, enxergue então aquilo que Deus tem feito na sua vida, seja grato ao Senhor. E não olhe apenas para as circunstâncias. Assim, não, eu tenho certeza que todos nós passamos por lutas diárias, né? E nesse momento, hoje mesmo, assim, foi um dia, gente, não foi um dia fácil. Luta. Não foi um dia fácil. Eu pensei, assim, na pregação, no esboço que eu tinha feito, assim, me veio na hora, eu falando, olha aí, Deus pregando, eu pregando para mim mesmo. Olhar para Jesus e não olhar para as dificuldades, né? Então, é isso que eu quero deixar para vocês, né? Só lembrando, conheça quem Jesus é, conheça, Ele é Deus. Conheça Jesus através das Escrituras, porque foi o primeiro elemento que ele usou para restaurar a visão dos discípulos. Reconheça e tenha intimidade com Jesus. Leve ele para a sua mesa. Leve ele para a sua mesa. Tenha intimidade com ele. Ore, né? Busque conhecer esse Jesus. Amém. E a sua visão vai ser restaurada. Isso eu te garanto. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Quero deixar para vocês que, além de tudo isso que a gente já falou, além de tudo que a Érica colocou, como dizem as Escrituras, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem vida fora de Jesus. Você pode estar se iludindo, você pode estar se enganando que os lugares que você tem procurado felicidade, seja na bebida, seja na droga, seja no consumismo, na compulsão alimentar também, não interessa, isso vai passar. Só existe vida, só existe alegria em Jesus. Então não se engana mais. Você tem procurado há muito tempo, talvez durante toda a sua vida, alegria em coisas e em pessoas que nunca vão te trazer. Nunca vão te trazer a alegria completa e a vida completa. E outra coisa, Jesus, ele realiza milagres ainda. Ele é o mesmo Deus. Ele continua sendo o mesmo que ressuscitava os mortos, o mesmo que curava os cegos, os paralíticos. Ele continua sendo o mesmo. Ele pode e ele quer fazer um milagre na sua vida. Só que o que ele tem para fazer na sua vida é muito mais do que um milagre. O que ele tem para te oferecer é muito mais do que um milagre. Porque a companhia dele, o relacionamento com ele é muito maior do que qualquer coisa que você possa precisar. É melhor do que dinheiro, é melhor do que qualquer coisa. Então, o que ele quer fazer na sua vida é muito mais. É muito mais. Então, nós te convidamos a conhecer esse Jesus e ter paz em meio ao caos, ter a sua visão restaurada em meio a tudo isso que você tem passado, que ainda vai passar ainda, porque enquanto a gente estiver vivo, a gente vai ter luta nessa terra. Então, no mundo passareis por aflições. Aflições, mas tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Exatamente. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Então, vida eterna com Jesus, viu? Amém, glória a Deus. Amiga, eu quero te agradecer mais uma vez, foi uma bênção ter você. Sem dúvida, Deus falou muito no meu coração através das suas palavras e também falou muito no coração das pessoas que nos acompanharam durante a live, que vão acompanhar depois. A você que ficou por aqui, muito obrigada de coração. Espero que Jesus tenha ministrado no seu coração, tenha ministrado vida, tenha ministrado cura, tenha ministrado esperança.
que a gente, muito em breve, se encontre novamente, que a gente possa estar junto fisicamente de novo. Amém? Também quero deixar aqui o meu agradecimento. Pastor Rafael, sei que ele está assistindo aí. Muito obrigada pela oportunidade. Fiquei muito feliz pelo convite. Angélica, eu te agradeço demais, minha amiga. Você sabe que estamos juntos. Muito obrigada, gente. Meus amigos que eu vi dando glória a Deus. Beijo para todo mundo. Essa live vai ficar salva, né? Vai ficar salva. A Dani tá falando que chegou ao fim, né? Mas vai ficar salva. Então, vocês Vai. podem ver depois. Muito obrigada, meus amigos, pelo apoio, por estar aqui, né, ouvindo. Eu espero mesmo que Jesus tenha falado o seu coração através dessas Amém. palavras, tá? Sem Angélica, dúvida. Deus falou também, ministrou o meu coração através da sua vida, das palavras Amém. que você falou, tá? Muito obrigada. Amém. Amém. Quem quiser assistir depois, só acompanhar no Instagram da igreja, @IBNCJataí, ou no YouTube, IBNCJataí. Tá bom? Beijo!